Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. Todos estavam na cozinha conversando entre si, se perguntando o que iriam ver no dia de hoje. Então foi no momento que todos notaram uma presença chegando. Era a presença do Dog, mas ele estava meio exausto por conta do treinamento intensivo que ele teve com o Black. Neste exato momento, a Afrodite se aproximou do Dog e então perguntou para ele: Afrodite, o Santo Olimpo, Dog querido, o que foi que aconteceu com você? Não deveria ter ido tão longe com esse seu treinamento. Você nesse estado me deixou muito preocupada. Não quero ver você novamente desse jeito ferido. Brunilda, Afrodite, eu não sei se você percebeu, mas você está apertando demais o Dog, ele já está machucado dessa forma que você está pressionando contra seus peitos, você só está fazendo que a dor dele intensifique. Então uma dica para de apertar ele por conta que só vai fazer que os ferimentos dele, ou melhor dizendo, a dor dele fique mais intensificada. Afrodite, o perdão meu querido, eu não percebi, desculpe-me, eu de vez em quando não percebo o que eu faço. Mas espero que essa minha ação não tenha sido incômodo para você, espero realmente que você não tenha ficado incomodado com a minha devida ação. Randigris, bom, eu acho melhor algum de nós levarmos o Dog, ou para a senhorita Nifty, para ela poder cuidar do Dog melhor, para no caso podemos ver assim que ele melhorar, podemos ir ver alguma apresentação nova. Alviter, deixa que eu levo ele, eu por mais que não sou do tamanho dele, posso fazer, ou se apoiar nas paredes dos corredores, assim acompanhando ele até onde está a senhorita Nifty, ela vai saber o que fazer com o Dog em questão. Brunilda, ótimo, faça isso, irmã Gon, por favor acompanhe a Alviter, ajude ela a levar o Dog até a senhorita Nifty, e assim que o Dog tiver recuperado, por favor retorne e nos avise para nós podermos ir para a sala de cinema, para podermos ver a apresentação de hoje. Então, mesmo relutante, eu vou falar com os deuses sobre que eles devem esperar um devido momento. Gol, aunque a irmã Brunilda irei ajudar, então vamos lá, Alviter. Só tem um detalhe, aonde está a senhorita Nifty. Alviter, não se preocupamos com isso depois, primeiro vamos apenas procurar, mas se não encontrarmos a gente pede para alguém, se a gente encontrar no caminho, sobre a localização dela. As duas valquírias então carregaram o Dog não nos braços, mas fazendo ele se apoiar em cada uma delas, uma segurava o braço esquerdo do Dog, a outra segurava o braço direito. Depois de alguns momentos de busca, as duas valquírias encontraram a Nifty, ela estava saindo de uma habitação, onde a figura de uma criatura estava logo atrás dela, então foi no momento que a Nifty olhou para trás e notou a presença das duas valquírias carregando o Dog. Nifty. Novamente o Dog e o Black, eles exageram nesse treinamento deles. Eu não sei mais o que fazer com os dois, o melhor dizendo, não sei o que fazer agora com o Dog, porque o Black tem a esposa dele, mas o Dog só tem eu para cuidar dele, mas também tem, é claro, os irmãos e a irmã do Dog, mas em questão aqui no castelo só tem eu para cuidar dele. Neste momento ela se aproximou das duas, então ela pegou o Dog de forma carinhosa, mas um pouquinho frustrada pela forma que ele toda vez passa do ponto, e toda vez ela tem que cuidar dele. Mas ela não nega que ela realmente gosta de cuidar do Dog, e se fosse só por ela, se não tivesse trabalho de cuidar de outros assuntos pelo castelo, ela só ficaria cuidando do Dog. Mas ainda assim tem um castelo inteiro para ela gerenciar também com os filhos do Dog, e em questão também tem as férias, se o Dog tem de estimação. Em outro momento a Eva está com a Rose e a Makima conversando entre elas. Makima, bom, essa foi a forma que eu conheci o meu querido Black, e logo de brinde, eu me apaixonei por ele em questão, mas demorou um monte de tempo para eu parar de ser da forma que eu era quando conheci ele e o Dog.
Contexto: a Eva perguntou para a Makima como ela e o Black se conheceram, então a própria Makima explicou a ela como ela conheceu o Black, mas ocultando a parte que ela é um demônio e que ela inicialmente só pensava em como manipular o Black e de brinde manipular também o Doc. Continuando, Rose: bom, eu gostaria de explicar de forma mais detalhada como eu conheci o meu pai, Mana. É um pouquinho mais complicado a forma que eu conheci, e não vovó Eva, eu não sou filha de sangue, sou mais como se eu fosse adotada. Mas explicando sobre meu primeiro encontro com o papai foi meio explosivo, por conta que o papai me salvou de eu ser contrabandeada por conta de minhas habilidades de persuasão e cura. Eva: bom, minha filha, ainda bem que o meu filho, seu pai ou Doc, te salvou de sua devida situação. O bom é que realmente ele foi um herói para você, e agora você é uma garota crescida. Por mais que eu ainda estou surpresa de você não ser uma humana, parece que o Doc te criou muito bem e te ensinou educadamente como agir perante qualquer situação. Rose: meio que foi um pouco difícil no começo, mas aos poucos, quando eu fui conhecendo mais sobre o meu pai, e no caso ele foi se abrindo mais comigo em questão, eu pude entender que ele só me ajudou, não foi para o capricho, mas foi pelo senso de preservação, por conta que ele não queria que outra pessoa passasse pelo que ele passou. Eva: desculpe perguntar, mas isso eu já queria perguntar desde o momento que eu vi o Doc pela primeira vez, porque ele é tão reservado assim com seu passado, ele não revela tanto, demorou até para ele revelar que ele é um deus da destruição, então eu gostaria de saber por que ele não se abre com os outros. Makima: bem, Eva, isso é do próprio Doc, ele é meio misterioso, mas ao mesmo tempo, ele é fechado por conta que ele já passou por muita coisa, e ele prefere guardar os próprios problemas dele, para ele mesmo. Rose: inclusive é muito difícil até para o próprio Black, que é um amigo de longa data do meu pai, saber algo sobre o passado dele, em questão, por conta que meu pai é muito fechado, e ele não gosta muito de falar sobre o passado dele. Makima: bom, Eva, agora teremos que ir por conta que eu e a Rose temos umas coisas para fazer, mas foi divertido conversar com você depois, quando eu e ela tivermos mais tempo, poderemos conversar muito mais por muito mais horas. Agora em outro lugar. Em um certo laboratório estava o Dr. Pest e, é claro, Nicholas Tesla sendo seu devido assistente. Nicholas Tesla: nossa, toda essa tecnologia é muito fascinante, por mais que eu ainda estou meio chocado pela sua aparência, meu querido doutor, por conta que sua aparência ainda para mim é um incômodo. Eu estou realmente admirado com sua capacidade médica e, no caso, também com esse laboratório onde você trabalha. Dr. Pest: eu sei que para você olhar para mim deve ser um pouco incômodo, afinal eu sou também da sua vida, época, mas sou de um universo totalmente diferente, onde a doença da peste negra foi solucionada muito mais rápido e muito mais eficaz. Então eu acho que para você poder olhar para mim deve ser um pouco desconfortante e desconcertante. Mas fique tranquilo que eu não irei, e nem penso fazer algo com você por conta, que sou apenas leal ao Sr. Doc. Nicholas Tesla: falando no anfitrião, eu gostaria de perguntar, foi você que criou aquelas armas para ele? Se foi, será que pode me dar as plantas dessas armas em questão, porque eu gostaria de poder estudá-las e compreendê-las, sobre sua devida tecnologia. Dr. Pest: sobre isso, essa informação é confidencial, e no caso não fui eu que criou aquelas armas, eu só faço somente os efeitos das munições para a arma, mas quem criou o design e o formato, e no caso o conceito das duas pistolas, não foi eu e ele não. Me pergunte mais sobre isso porque essa informação é altamente sigilosa. Nicholas Tesla: entendo, então não vou mais perguntar sobre as armas, se elas são confidenciais sobre seus projetos, e no caso como elas foram criadas, então não irei insistir com isso. Mas ainda estou surpreso quando o Doc, no caso, me apresentou a você em questão, e me disse que eu aprenderia bastante com você. Afinal, eu fiquei curioso para saber mais sobre os androides, que foram mencionados na reação anterior. Dr. Pest:
Se você ficou curioso sobre os dois androides 17 e 18 do universo de Dragon Ball, o mais conhecido como DBZ ou DBS, fique ciente que os Android 17 e 18, essa numeração, não são realmente o nome dos dois androides. O nome deles realmente são Lápis e Lazuli, mas ele só se chama de 17 e 18 por conta da programação deles. Mas esse nome que eu falei são os verdadeiros nomes dos dois irmãos gêmeos. Nikola Tesla. Realmente isso é fascinante, mas também indica que no caso o famigerado Dr. Mock, Gero, era um gênio maligno por ter apagado até isso dos dois gêmeos, ter apagado seus devidos nomes, e só deixaram uma numeração no lugar. Nesse momento, em todas as habitações onde estavam todos os deuses e todos os humanos, puderam ouvir um aviso, que no caso todos deveriam ir agora para a sala de cinema, por conta que a próxima apresentação irá começar. Quando todos os deuses e todos os humanos chegaram na sala de cinema, notaram que o Doc já estava lá esperando por todos, inclusive ele estava sentado no palco da telona, mas o que mais ficou evidente para os deuses e os humanos foi quando eles viram pequenos escamas pretas sair dos braços do Doc. Aí foi no momento que um deles, melhor dizendo o deus mais velho Zeus, comentou sobre isso. Zeus, Doc, o que é isso que está acontecendo em seus braços, melhor dizendo em sua pele, porque justamente na sua pele está aparecendo escamas parecendo que são reptilianos. Bom, eu acho que não adianta mais eu esconder isso, então fiquem prestando muito bem atenção por conta que eu só vou demonstrar isso, e depois vou explicar. Os deuses e os humanos ficaram curiosos com o que ele disse que irá demonstrar, e no caso irá depois explicar. Neste devido momento o Doc se levantou do palco que ele estava, então ele deixou vazar uma energia vermelha e negra, então logo depois o corpo dele começou a mudar saindo escamas negras, e no caso sua pele ficou coberta por essas escamas, e logo depois seus dedos viraram garras, seu rosto mudou, e depois todos puderam ver uma aparência dracônica no Doc, então todos ouviram uma voz profunda ressoar em suas cabeças, enquanto que o Doc abria a boca para falar. Bom, eu apresento para vocês minha forma de dragão. Bom, essa é a minha forma intermediária, não é minha forma completa de dragão. Afinal de contas, se eu fosse me transformar na minha forma completa, eu não caberia na sala de cinema, e isso com certeza não seria bom por conta que eu poderia destruir a sala de cinema completamente. Nesse devido momento, todos os deuses humanos e valquírias ficaram surpresos e assustados com a aparência do Doc, e também com seu tom de voz profundo e assustador. Ares, um dragão, você esse tempo todo era um dragão. Eu sabia que você estava escondendo algo, mas algo dessa magnitude já é demais. Zeus, se você é um dragão, então por que eu não consigo ou controlar com a minha influência, por conta que afinal todas as criaturas me obedecem, então por conta disso, você também deveria me obedecer, então, por que eu não consigo controlá-lo? Loki, nossa, realmente isso foi uma devida surpresa, eu já estava curioso sobre a imensa quantidade de poder que você, Doc, metia, mas não esperava que ainda tinha muito mais poder, e você se revelaria como uma criatura mitológica. Lubu, isso é assustadoramente impressionante, então eu peço Doc me enfrente usando essa forma por conta que eu quero comprovar, se você é forte realmente, então por favor me dê essa oportunidade de enfrentá-lo. Thor, eu estou também interessado em saber sua devida força, anfitrião, então também por favor deixe-me lutar contra você, por conta que eu também quero saber sua devida força. Neste exato momento o Doc retornou à sua forma humana, então só o que ficou evidente de diferente foi seus cabelos que ficaram em tonalidade preta, então ouviram o Doc falar novamente. Bom, primeiramente Zeus, você está totalmente alucinado. Se pensa que todos os dragões obedecem a você, no caso se existem realmente dragões no seu universo, eles só realmente obedecem você por conta que você é mais forte do que eles, mas coloque uma coisa, nessa sua cabeça eu não abaixo a minha cabeça para ninguém. E um mísero detalhe, eu não revelei antes que eu era um dragão por conta que não havia necessidade no momento, mas agora que vocês estão mais confortáveis, e eu estou mais de boa, então não havia mais motivo de esconder. Agora indo para outro ponto, Lubu e Thor, sim, eu luto com vocês, mas em questão vamos deixar isso apenas quando a reação terminar, por conta que agora chegou o momento de demonstrar para vocês um novo indivíduo, então se acomodem em seus assentos, e se
Preparem porque a reação irá começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo e o link do canal do criador vai estar na descrição, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais da reação. Aí é claro, fotos e imagens não são de minha propriedade, os créditos vão para os criadores, só o que me pertence é a história. E mais uma coisa, tudo que for dito aqui ou apresentado aqui não passa apenas de pura ficção, então não leve tudo que for dito ou demonstrado aqui a sério. Fim de nota. Na reação. Sasaki, já vamos começar dessa forma como 1.000.000 de souls, então quer dizer que esse indivíduo tem todo esse poder. Bom, fazia tempo que no caso não íamos um indivíduo do universo Marvel, em questão a última vez foi o Venom e o Carnificina, então esse tal Sentinela é do mesmo universo dos dois, mas em questão, pela forma que ele está apresentando os seus próprios poderes e habilidades, parece que o cara é um absurdo de forte. Okita, eu tenho que admitir, eu estou com vontade de lutar contra ele, mas o meu corpo está avisando para mim, não inventar de lutar contra esse cara. O meu próprio corpo está avisando que esse cara é um perigo, então eu só acho que essa sensação não é por acaso. Já que Estripador, até para mim está sendo difícil enxergar as cores dele, por conta que no caso esse poder todo ofusca essa luz dele. E ele está dizendo: venha Hulk, eu esmago celestiais, eu mato no final da luz, você encontra o vácuo, então devo supor que esse sentinela é superior a qualquer tipo de herói ou entidade. Zeus, a escuridão somente em colapso, então antes dele despertar todo esse poder,
Ele era apenas um humano comum, mas parece que mesmo sendo humano comum, ainda guardava algum tipo de segredo. Eu suponho que a partir do momento que ele despertou essas habilidades ou em questão ele ganhou essas habilidades, esse lado escuro da alma dele, e ganhou forma bom, isso tudo para mim, eu acho que é especulação, mas pode ser que essa minha teoria esteja certa, ou pode ser que não. Hermes. Então durante esse tempo todo ele já era um herói, só que em questão parece que ele fez parte desse experimento, então ele despertou realmente seus poderes, mas parece que agora tem uma ameaça, e ele está indo até os heróis, ou alguém para avisar sobre essa ameaça. Hades. Como eu suspeitava, literalmente tentarão atacá-lo, só que por conta dessa outra personalidade, ele não pode morrer por conta do vácuo, e tentar também eliminá-lo. Só que foi uma tentativa completamente falha por conta que como ele é um vácuo, o vácuo não acaba. Isso vai ser perigoso se por acaso o poder dele não tiver limites. Hércules. Que bom que ele está usando os poderes dele para o bem, ele está parando até guerras, mas em questão, ele ainda fica escutando a voz do tal vácuo, então ele descobriu que ele não existe, e que ele é anomalia nessa parte em questão. Eu fiquei confuso, mas ainda tem muito para descobrir pela frente. Todos, é equiparado a 1 milhão de sóis explodindo, isso só pode ser brincadeira. Hércules. O que uma ameaça universal, ele percebe o quanto a personalidade maligna dele é perversa, e o poder em questão é avassalador. Loki. Eu acho que eu falo por todos aqui que agora esse universo Marvel já vai se acabar por muito mais rápido por conta dessa anomalia, que é esse indivíduo bom. Eu tirei até visto um pouco mais desse universo, mas foi divertido, enquanto que este universo estava respirando. Black, calma aí paizão, onde é que você pensa que vai? A reação ainda não chegou a ser o final. Loki, como assim não acabou no caso? É claro que acabou. O lado maligno disse para o sentinela que eles são os dois lados da mesma moeda, então é claro que acabou. Adão, então quer dizer que foi ele que levou o Carnificina para fora do planeta, e depois rolou aquilo tudo em Carnificina absoluta. Brunilda. Ele partiu Carnificina no meio, e depois disso o vácuo não ficou satisfeito com isso, está totalmente quebrado, enterrado no chão, então ele só sente medo. Regin Leif. Até o Ares desse universo para ele não passa de um brinquedo, então ele é muito mais poderoso do que qualquer deus está presente aqui. Trude. Parece que o Thor desse universo também não consegue conferir os raios do Thor, por mais que sejam mais poderosos do que o da nossa versão do nosso universo, parece que contra ele não causa nenhum tipo de dano, por conta da regeneração dele. Poseidon. Literalmente eu transformou o panteão nórdico em brasas, então eu acho que já é mais do que evidente que é ser humano, por mais que seja um perigo, nenhum de nós tem poder o suficiente para encontrar ele. Afrodite. Ele disse vem com tudo Honk, então devo supor que esse tal Honk também é do mesmo nível ou superior do que ele, mas se ele falou antes que o Honk tem medo dele, eu acho que ele tem medo, é do Voin. Triste, Pó-Naus molecular e até Justiceiro, ou seja quem for até entidades temem o poder que é bom, eu acho que agora chegamos à parte novamente do refrão. Makima. Eu admito que é muito divertido ver se eles que são extremamente poderosos, mas que não têm autocontrole. O Sentinela é um exemplo por conta que ele tem controle sim sobre os seus poderes, mas não tem o controle sobre o Void. Nifty. Bom, todos então prestem atenção um pouco, conta aqui a reação irá continuar, então assim que o refrão acabar vocês podem me retornar para suas habitações, e inclusive Lubu e Thor fica aguardando, porque o Dolk logo irá aceitar o desafio de vocês dois.
Bom, vocês agora podem seguir para suas habitações por conta que a reação/apresentação já chegou à sua devida final, então todos por favor retorne para suas habitações. É claro, Lubu e Thor, aguardem um momento para mim poder arrumar tudo por aqui para eu poder entreter vocês em questão. Bom, meus queridos espectadores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, então já sabe, eu vejo vocês no próximo capítulo. E é claro, quem deu a sugestão para fazer essa reação foi o Gabriela Morgado, então o crédito dessa reação de hoje é totalmente dele, porque foi ele que deu a ideia de fazer a reação do Sentinela, então todo o crédito sobre a ideia da reação vai para ele. Bom, então é isso por hoje, meus espectadores, eu vejo vocês no próximo capítulo em questão. Fim do capítulo 14 de hoje. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.